A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, bom dia. Nós estamos em mais uma EBD e hoje nós estamos na lição 5. O tema de hoje é um tema muito bom. Ele fala: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Tema muito bom hoje. E eu quero iniciar fazendo uma oração. Desejo no meu coração que você que está na sua casa agora, você venha orar conosco. Ore ao Senhor, peça entendimento a Ele. Meu Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, eu oro, Senhor, nesse exato momento, e eu peço a Deus que o Senhor adentre, ó Deus, na casa desse irmão agora, e que a Tua luz, ó Deus, a luz do entendimento, ó Deus, possa refletir sobre a mente desse irmão e dessa minha irmã, Senhor, trazendo o pleno conhecimento da Tua palavra, Senhor. Fala, Senhor, poderosamente nessa manhã, Senhor. Abre, Senhor, os corações como terra fértil para receber a Tua palavra, e que a Tua palavra vá e produza, Senhor, tudo aquilo que deve ser produzido para o Teu reino, em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, hoje nós vamos falar de liberdade. A liberdade que nós temos em Deus, libertos do pecado, para uma nova vida em Cristo. Nós vamos iniciar aqui com o texto áureo. O texto áureo, ele nos diz, ele está em Efésios capítulo 2, o versículo 4 e o versículo 5. Diz assim: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. A verdade prática, ela nos diz: por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado. Preste bem atenção nessa palavra. Fomos libertos do pecado. E diz assim: perdoados e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito da vida eterna. Diante dessa verdade prática, eu já queria iniciar falando algumas verdades. A palavra de Deus, ela nos diz que Cristo morreu naquela cruz do Calvário. E um dos grandes benefícios que nós temos na nossa alma é o perdão dos nossos pecados. Mas muito mais do que o perdão dos nossos pecados também é ser liberto do pecado. O pecado, ele gera uma cadeia na vida da pessoa. Esses dias nós estávamos pregando na rua e eu encontrei uma moça, e essa moça, ela está numa cadeia de vício de bebidas. E a gente conversou um pouco, e ela disse com lágrimas nos olhos, ela chorando, as lágrimas caindo nos olhos, e ela disse assim: eu não aguento mais essa vida. Eu queria que Deus me levasse embora. Eu não queria viver dessa forma que eu estou vivendo. Então, o que acontece na vida dessa moça que nós encontramos na rua? Você vê o poder do pecado na vida da pessoa. A pessoa, ela não consegue se libertar. A pessoa, ela não consegue sair das algemas do pecado. Quando nós aceitamos a Cristo, essa cadeia, ela é rompida e nós somos livres do pecado. Isso é uma coisa que poucas pessoas, às vezes, elas têm a atenção nesse versículo e pregam realmente aquilo que é. Algumas pessoas acham que somente Cristo morreu para nos perdoar. Sim, Ele morreu para nos perdoar, mas muito mais, Ele nos libertou do domínio do pecado. Eu quero te exemplificar isso mais a fundo. Você já viu pessoas que muitas vezes ela está, como o caso dessa jovem que eu te contei, no vício, muitas vezes na pornografia, entre outros tantos pecados, porque geralmente a pessoa, ela é
atraída e engoldada pela sua própria concupiscência. Ou seja, cada pessoa tem o desejo e ela é atraída por um tipo de pecado. E quando essa pessoa, ela cede esse pecado, vem a tentação e ela cede esse pecado ele vai gerar morte na vida da pessoa. E a consequência desse pecado gera uma cadeia na vida da pessoa. Então, muitas vezes você chega para a pessoa e você fala assim, olha, você tem vontade de você ser liberto dessa cadeia que você tem, desse vício que você hoje tem contaminado o teu corpo, ou ainda mesmo pessoas que, como eu disse, pela pornografia, qualquer outro tipo de coisa, ela não consegue, aquilo domina a vida dela. Ela chora aos pés de Deus, mas ela não consegue se libertar daquilo. O que é isso? Domínio do pecado. O pecado está dominando essa pessoa. Existe uma cadeia, uma algema na vida dessa pessoa que só Deus pode libertar ela. Por isso que a única pessoa que pode estourar essa cadeia do pecado é o próprio Senhor Jesus. Existem pessoas que já se converteram e ainda vivem sob o domínio do pecado. E precisa que Deus liberte essa pessoa. E aí, nessa força, nós não encontramos em nós. Não há possibilidade de nós acharmos que essa força está em nós. Essa força está em Deus. E é só Ele que pode nos libertar. Mas, seguindo aqui, eu queria que você pudesse nos acompanhar na leitura bíblica em classe. Ela está em Efésios, capítulo 2. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 10. Então, Efésios 2, do versículo 1 ao versículo 10. Preste atenção que a palavra de Deus, ela diz: E nos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que, agora, opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Preste atenção no versículo 3, na parte B diz assim: andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne, dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Lembra do que eu disse? Quando nós aceitamos a Cristo, nós somos libertos do pecado, ou seja, o pecado ele não tem mais domínio, ele não te domina mais, você está liberto. Uma das coisas que você tem que se atentar é que a tua carne, a natureza pecaminosa que habita nesse corpo caído pela queda de Adão, automaticamente ele vai querer te conduzir pelo mesmo erro e pelo mesmo engano, fazendo que você continue a praticar os mesmos pecados. Mas agora nós somos libertos e cabe a nós a termos disciplina e santificação com o nosso corpo para com Deus. Então, muitas vezes a pessoa ela continua praticando as vontades da carne, mas sendo que ela não está sobre o domínio do pecado.
pecado. Ela faz isso para satisfazer a vontade da carne. Então, essa diferença de uma pessoa que está sob o domínio e uma pessoa que ela satisfaz a vontade da carne são diferentes, são totalmente desligadas uma da outra. Uma coisa é a pessoa ela ter o domínio do pecado, ela não consegue ser liberta. A outra, muitas vezes a pessoa ainda não está numa cadeia, mas ela faz aquilo por quê? Porque a alma dela, o desejo da carne dela deseja aquilo, e para satisfazer a concupiscência dela, automaticamente ela cede. Então nós temos que ser vigilantes. A palavra de Deus diz que nós temos que ser vigilantes. O que é vigiar? Vigiar nada mais é do que eu prestar atenção nas minhas atitudes, naquilo que o meu corpo, a minha natureza pede, para que eu venha rejeitar por amor a Cristo, amando a palavra dele, desejando a vontade dele e me submetendo à vontade. Por isso que a porta ela é estreita. A porta ela é estreita porque eu vou ter que fazer a vontade de Deus, me submeter à vontade de Deus e deixar a minha vontade, ou seja, a minha natureza pecaminosa, deixar ela de lado para fazer a vontade de Deus. Nesse embate, nesse desafio entre o espírito e a carne, isso é algo muito estreito, é algo que requer força, é algo que requer muitas vezes nós termos disciplina na oração para fortalecer o nosso espírito, para que a nossa carne seja enfraquecida e que a nossa alma venha pender para o lado do espírito. Isso não é fácil, meu amado irmão. Todo dia é uma luta. E geralmente o diabo, ele não vai te oferecer algo que você não é tentado. Ele vai te tentar em algo que você tem a tua concupiscência, essa natureza sua um pouco mais vulnerável àquilo. Você deseja, você gosta. Então o diabo ele vai te tentar nisso. Então nós temos que estar sempre vigilantes com tudo isso. Seguindo aqui os objetivos específicos da nossa lição hoje, nós vamos falar sobre a natureza pecaminosa, nós vamos falar sobre estar vivificado pela graça, e nós vamos falar também que a salvação ela não vem ou não procede de obras. A introdução na revista ela diz assim: a presente seção da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. O primeiro tópico, ele diz, a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Diz assim, no início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados, e éramos por natureza filhos da ira. Nossa condição interior, esse é o primeiro subtópico. E nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa, do grego paraptoma, tem o sentido de passo, em falso, de forma deliberada. O termo para pecado é amartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem em sua natureza decaída é diagnosticada como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus. Preste atenção, isso é uma coisa que você já sabe, mas eu quero ressaltar aqui que uma das coisas que nos separa de Deus é o pecado. O pecado, ele nos separa de Deus. E
muitas vezes a pessoa fala: que morte é essa? Que morte espiritual é essa? Porque as pessoas falam em morte, que morte que é essa? A morte espiritual nada mais é que o espírito da pessoa está morto. A pessoa que o espírito dela está morto, automaticamente ela não se preocupa com as coisas de Deus. Ela não se interessa em ler a palavra de Deus. Ela pode ter até uma inclinação para as coisas de Deus, não pelo lado da comunhão, de querer Deus, mas por algo místico, algo que dá sorte para ela. Ela vai à igreja porque ela quer uma sorte na vida dela. Ela quer que os caminhos dela se abram, se fluam, que ela se torne uma pessoa próspera. Então ela acaba se apegando àquilo, não porque ela está viva no espírito, mas porque aquilo é algo místico, algo que ela pode tocar, algo tangível que ela pode ver, para que ela possa ser acobertada de uma proteção. Tem pessoas que pedem a proteção, tem outras que pedem a prosperidade, mas essa pessoa, muitas vezes, ela não está vivificada. E o que é o vivificar? Jesus, ele fala em João, que a Nicodemos, João fala a Nicodemos, e no Evangelho de João, diz assim: é necessário vos nascer de novo. O que é o nascer de novo? O nascer de novo é quando a pessoa se inclina para as coisas de Deus. Aquele espírito que estava morto, agora o Senhor faz reviver. Para mim, o maior milagre, meu amado irmão, para mim é quando o espírito de uma pessoa é vivificado. Você pode falar: irmão, mas o maior milagre é uma pessoa que recebe uma cura de operação de maravilhas, aonde uma pessoa não tinha o braço e Deus faz fazer o braço da pessoa. Irmão, o milagre maior é o igual de Lázaro, onde ele estava 4 dias já morto e ele de novo vai ressurgir, vai voltar à vida. Eu falo para você que o milagre maior que existe na vida do ser humano, meu amado irmão, é a vivificação no espírito. É o espírito da pessoa está morto e através de uma palavra, de uma pregação do evangelho, essa pessoa render, dar crédito, ouvir a palavra e falar: meu Deus, o que essa pessoa está falando? Será que essa pessoa está falando é verdadeiro? E essa pessoa se render ao desejo de querer conhecer. Muitos têm esse contato através de um sonho, outros ainda através da pregação da palavra na rua, outros por um convite que você convida, ela vem à igreja e essa pessoa, num ato de dar crédito à palavra de Deus, ela é vivificada pelo Espírito Santo de Deus. Então, para mim, o maior milagre é esse. É quando a pessoa é vivificada. Então a pessoa, ela começa a se preocupar com a palavra de Deus. Ela quer ler a Bíblia, porque a Bíblia vai falar alguma coisa que diz respeito a Deus. Ela vai orar, ela busca uma boa consciência, ela quer santificar. Isso até é chamado na palavra de Deus do primeiro amor. Esse primeiro amor, esse desejo, essa ânsia por Deus. Eu tenho algo tremendo que eu acho nos Salmos, que fala assim: assim como a corça suspira, pelas correntes das águas, ou as águas, assim, ó Senhor, a minha alma suspira por ti. E isso é uma coisa maravilhosa, porque as corças, quando elas escutam a água fluindo no duto, no deserto, e elas correm para ver aonde que aquela água ela vai desaguar, porque elas sentem muita sede. E assim o salmista, ele fala para que a nossa alma venha ter sede de Deus. Será que a minha vida e a sua vida tem tido tanta sede de Deus como a palavra de Deus fala? Será que nós damos tanta importância realmente para Deus, meus amados irmãos? Eu fico a pensar nessas coisas. E o que faz toda a diferença é nós termos um espírito vivificado e não deixar que esse amor ele venha cessar no nosso coração. Ainda que nós venhamos a estar fraco,
talvez não com tanto fogo na alma, eu digo uma coisa para você: não existe nada que pode impedir a oração de uma pessoa sincera, pedindo para Deus que venha renovar essa pessoa, vivificar ela, colocar uma chama na alma dessa pessoa, para que essa pessoa possa estar completamente apaixonada por Deus. O versículo, no primeiro subtópico, nós temos também 2 versículos muito importantes. Está Isaías 59, versículo 2. Você que está na sua casa, você pode fazer essa leitura conosco. Profeta Isaías, capítulo 59, versículo 2. Olha o que a palavra de Deus diz: mas as vossas maldades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados esconderam o seu rosto de vós, de modo que não vos ouve. A única coisa que pode nos separar desse amor tão grande de Deus, dessa presença maravilhosa de Deus, é o pecado. Eu até acho, meus amados irmãos, que hoje, muitas vezes nós não vemos tantas maravilhas, tantos milagres que na igreja primitiva nós víamos. Sabe por quê? Pelo pecado. Parece que muitas vezes nós não temos uma boa consciência. A boa consciência, ela faz toda a diferença do ser humano. A boa consciência, ela me faz projetar na fé. Eu vou dar um exemplo para você. Talvez num dia que você está com uma boa consciência, você sabe que você está vigiando, você sabe que você está orando, você sabe que você está lendo a palavra, teu coração está cheio da esperança de Deus. Se uma pessoa vier pedir uma oração para você, sabe o que você vai fazer? Automaticamente o teu espírito ele vai falar assim: eu vou orar por você. E Deus vai fazer a vontade dele, vai fazer uma obra na sua vida. Sabe por quê? A tua consciência, ela está legal. Mas quando nós estamos em pecados, automaticamente, quando uma pessoa ela pede para você orar, você já fica até assustado de como vai ser essa oração. Você duvida, e essa incredulidade muitas vezes faz que a pessoa nem receba a tua oração, porque a incredulidade já começa por você mesmo. Será que Deus, na condição que eu estou, será que Ele vai me ouvir? Então, essa separação que o pecado faz essa separação entre o homem e Deus. E eu acho que é por isso que hoje, muitas vezes nós não vemos tantos milagres. Não porque Deus mudou, a palavra de Deus continua a mesma, Deus continua o mesmo. Nós que mudamos, nós que não somos tão devocionais, tão zelosos pela palavra. Sabe o que é zeloso pela palavra? Fazer ela se cumprir nas nossas vidas. Então, quando nós nos rendemos a isso, quando nós lutamos, olha só, lutamos contra a nossa natureza pecaminosa, nós vigiamos, nós ficamos atentos, o que a nossa alma quer. Quando nós vemos que nós estamos em sufoco com a nossa alma, ela querendo nos tragar, nós sendo tentados pelo diabo, para onde nós vamos? Nos submetemos à palavra de Deus, oramos, e aí Deus, Ele nos ouve, Ele nos liberta, Ele nos ajuda, e automaticamente a Bíblia diz: sujeitai-vos a Deus e o diabo fugirá de vós. É assim que o crente vence, meu amado irmão. É assim que nós temos a vitória em Cristo do pecado, da força do pecado. No subtópico 2, diz assim: nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como imoralidade,
o furto e a mentira, uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver de seu tempo. Preste bem atenção, isso aqui é muito interessante, meu amado irmão. Olha só o que isso fala. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e menos ajustar a maneira de viver ao seu tempo. A palavra de Deus, ela continua a mesma coisa. E muitas vezes, você quer ver o pior estágio de um crente? É quando o crente começa a viver naturalmente. A palavra de Deus diz que o justo, ele vive do quê? Ele vive da fé. Eu não vou viver segundo o curso desse mundo. Eu não posso dar ouvido ao que o mundo ele quer introduzir na minha alma. Isso é uma coisa até para os nossos dias. Isso é algo que nós temos que ver até diante do medo que a sociedade está passando. Nós temos que crer em Deus. É Ele que tem o poder da vida. É Ele que tem o poder da morte. Tem pessoas que muitas vezes se escondem de um vírus e morrem do infarto. Sabe por quê? Porque a hora que chega para a pessoa não passa um milésimo de segundo a mais. Tudo está na mão de Deus, tudo. E o justo, ele vive da fé. E a Bíblia ainda fala que se ele recuar, Deus não tem prazer na alma dele. Então, meu amado irmão, não dá para a gente se adequar em nada nesse mundo. Não tem como a gente tomar forma desse mundo, relativizar todas as coisas. A palavra de Deus, ela continua a mesma. E vai existindo ao meio da sociedade, principalmente essa sociedade pós-moderna, onde as pessoas falam, não, isso aí não tem nada a ver. Isso não tem nada, mas isso aí, meu irmão, isso aí não tem nada a ver não. Só que muitas vezes você percebe que aquele que não tem nada a ver não, quando você vai para a palavra, você vai ver que tem sim. E muitas vezes, sabe o que a gente faz? A gente se dobra ao sistema do mundo inconscientemente, achando que a gente não está se dobrando, mas a gente está se dobrando ao pecado. E isso é intolerável. É isso que faz a separação. Você já viu aquela pessoa que ela vai se esfriando pouco a pouco? Ela nem percebe. Ela nem percebe. São esses tipos de atitudes que vai nos separando de Deus. De uma forma tão sutil, irmão, tão sutil, que chega uma hora que a gente está frio. Sabe por quê? Porque a gente adere às coisas do mundo. Então, isso é uma coisa que nós temos que ficar atentos. Deus, ele nos quer santificados na presença dele. Santificados. No subtópico 2 ainda, diz assim, andaste segundo o príncipe da potestade do ar, uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante, na carta de Paulo, alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus exaltou Cristo acima dele. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Preste atenção, meus amados. Tem um versículo na Bíblia que é muito interessante, que ele fala assim, que os nossos pensamentos serão manifestos naquele dia. O que eu e o que você tem pensado a respeito da vida das pessoas?
Preste bem atenção, a palavra de Deus ela diz isso, que os nossos pensamentos serão manifestados diante de Deus. Deus ele já sabe tudo, mas nós temos que vigiar com os nossos pensamentos. Uma das coisas que eu te aconselho a fazer, sabe o que é? É orar pedindo que esta palavra, quando você estiver lendo ela, que o Espírito de santificação, ele venha santificar os seus pensamentos, para te dar vida. E é bom quando a gente tem pensamentos sobre a vontade de Deus. Uma das orações que você pode fazer é pedir para que Deus coloque no seu pensamento a vontade dele, para que ele possa fluir nos seus pensamentos o desejo que ele tem a teu respeito, ao que ele almeja para você. Pensamentos de paz, diz a palavra de Deus, ele tem pensamentos de paz ao nosso respeito. Que a palavra de Deus, ela possa ser algo que possa impregnar os seus pensamentos. As atitudes desses homens de fé, pessoas que tiveram grandes desafios, combates, que foram vencidos pela fé, que ela seja o teu pensamento, para você vencer esse mundo. Lembrar que teve pessoas que passaram por situações piores do que a minha vida e do que a sua vida, mas confiaram em Deus e foram e venceram pelo sangue do Cordeiro. Isso é uma coisa que nós temos que ter, pensamentos de Deus, santificados por Deus. No subtópico 2, diz assim: vivificados pela graça, por ato de bondade e misericórdia. Estamos nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio da sua graça. Subtópico 1 diz: alcançados pela misericórdia e pelo amor divino. Após constatar a situação da humanidade sobre a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Uma das coisas, meus amados irmãos, que nós temos e podemos contar, sabe o que é? A misericórdia de Deus. Quantas vezes eu olhei para a minha vida e vi uma vida de pecado, desgraça e miséria. E estava acometido de uma situação que eu achei que eu não teria mais chance. Mas uma das coisas que Deus, ele tem é a misericórdia. Deus é misericordioso, meu amado irmão. Deus é misericordioso. Talvez esse vídeo, ele pode estar chegando aos ouvidos de uma pessoa que outrora ele se distanciou-se da casa do Pai. E hoje ele olha para ele mesmo e ele fala assim: eu não tenho mais chance mais, meu amado irmão. Parece que as coisas para mim acabaram. Parece que eu não vou mais conseguir. Meu amado irmão, preste atenção, amado irmão. Então, nós sabemos que Deus ele é misericordioso. Veja, vamos para a própria palavra de Deus. Jesus estava num certo lugar. Os fariseus, eles trazem uma mulher no próprio ato de adultério. Eles incitam a Jesus para ver o que Jesus falaria a respeito daquela mulher, para que aqueles homens apedrejassem ela na frente de Jesus. Mas Jesus, ele diz assim: aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra. Então, Deus, ele é misericordioso. Como eu havia falado, talvez você fale: irmão, para mim já não tem mais jeito. E eu falo para você: enquanto há vida, há esperança. Deus, ele quer perdoar, sim. Deus, ele tem o desejo de querer perdoar a pessoa, sim. Ele é misericordioso. Ele quer se achegar, ele quer que as pessoas se acheguem a ele.
mas precisa de uma única coisa: nos humilharmos diante da potente mão dele. E muitas vezes a pessoa ela não tem esse entendimento. Ela está vivendo uma vida, muitas vezes está sobre o domínio do pecado. Lembra que nós iniciamos essa aula falando sobre o domínio do pecado? Ela está sobre o domínio do pecado, ela está numa vida pecaminosa. E como é que essa pessoa ela pode sair dessa situação? Ela consegue sair dessa situação, sabe como? Se humilhando na presença de Deus. Sabe como é que uma pessoa se humilha na presença de Deus? Reconhecendo o estado dela. Reconhecendo: Deus, eu estou nesse estado porque eu desejei isso. Eu fui fraco diante da situação, eu fui tentado, mas por minha vontade eu caí no pecado. Esse pecado gerou de novo, Senhor, um domínio sobre a minha vida, e eu preciso hoje de uma libertação na minha vida para que eu possa romper essas cadeias e que eu volte a ser livre. Quando você começa a buscar isso, buscando em Deus, para que Ele te liberte, porque você não tem força para sair de uma cadeia espiritual. Não há como sair de uma cadeia espiritual se Deus não arrebentá-la. E aí Deus, na sua misericórdia, Ele se inclina para essa pessoa e Ele atende a pessoa. Mas quais são os requisitos então, irmão? Os requisitos, sabe qual é? Você desejar de toda a tua alma de querer ser liberto do pecado para viver uma nova vida. E é o que Jesus ele fala: mulher, aonde estão os teus acusadores? Aonde? E ela fala: Senhor, eles foram embora, não me acusaram. Jesus fala assim para ela: vai e não peques. Irmão, será que eu nunca mais vou pecar? Tem uma grande diferença. A diferença da prática do pecado. O que é praticar o pecado? Você está naquela vida, você gosta daquilo, você deseja aquilo, você não quer parar, você está na prática do pecado. E qual é o outro? Você pecar de forma que você não tem prazer. Vou te dar um exemplo. Às vezes você pode ser acometido de uma ira. Uma pessoa, ela fala alguma coisa para você, sobe aquela ira e você peca contra aquela pessoa e peca contra Deus. Não foi uma coisa premeditada, não foi uma coisa que você desejava. E muitas vezes aquilo te traz um mal dentro de você, uma tristeza na tua alma. Isso é um pecado involuntário, mas você pecou. Mas a Bíblia fala que nós temos um advogado no céu para nos perdoar. Então há uma diferença daquele que vive debaixo da prática do pecado. O camarada, ele tem uma mulher extraconjugal, ele vive em adultério. E aí quando você chega acometido de Deus falar com a pessoa, fala assim: olha, você tem que deixar essa mulher. Isso vai matar você. Se você morrer hoje, você vai para o inferno. E a pessoa falar assim: olha, eu preciso mesmo, eu preciso deixar isso, eu não sei como. E a pessoa vai para o joelho e fala: Senhor, cria uma situação para que essa mulher ela vá embora, para que eu não viva mais dessa forma. E Deus, ele entra com uma ajuda, com a misericórdia, e ele coloca caminhos para que tudo se resolva. Diferente daquela pessoa que fala assim: não, é verdade, se eu morrer eu vou para o inferno mesmo. Mas no dia seguinte, ele está na casa da amante. Então há uma grande diferença daquele que vive na prática do pecado e aquele que peca involuntariamente. Ele não tem prazer, ele não ama aquilo, ele sabe que isso desagrada a Deus. Há uma grande diferença. O subtópico 2, ele ainda diz assim: vivificados por sua graça, descrevendo as dádivas divinamente concedidas aos salvos, o apóstolo enfatiza que o amor de Deus nos alcançou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas. Isso significa que não éramos merecedores desse amor, mas que mesmo assim Deus nos vivificou juntamente com Cristo. Em frase quer dizer que nascemos de novo,
Não estávamos mais mortos, pois Cristo nos deu vida outra vez. Fomos vivificados sem mérito algum. Tudo foi efetivado por meio da sua graça, o favor imerecido. Meus amados irmãos, nós não merecemos essa graça. Nós éramos inimigos de Deus. Todas as bênçãos espirituais que foi aulas passadas que nós falamos, as bênçãos espirituais, elas eram nos concedidas através de Cristo, aquela morte naquela cruz do Calvário. Tem pessoas, meus amados irmãos, que nós falamos para elas coisas tão importantes, mas parece que a pessoa está dormindo. Meus amados irmãos, as coisas vindouras são muito mais importantes do que tudo isso que nós temos vivido aqui, meus amados irmãos. As coisas que vão vir, que Deus vai revelar a nós, a partir do momento que nós partimos desse mundo, é algo, meus amados irmãos, muito grandioso. Essa graça que Deus nos concedeu foi algo que jamais, tudo que eu possa fazer, que você possa fazer, jamais nós iremos pagar ao Senhor aquilo que Ele nos fez. E realmente, por não haver atitudes em nós para pagar isso, é pela graça, é pelo favor. Mas uma coisa, talvez você que está vendo esse vídeo, e você que ainda não aceitou a Cristo, preste bem atenção. Deus, Ele nos ama. E a salvação de Deus, Ele é a todos. Todos têm acesso a essa graça maravilhosa. Mas o grande problema é quem deu crédito, quem creu. A primeira coisa para ser inserido é crer. Quando você fala algo de Deus, de uma salvação, de coisas espirituais que os nossos olhos não podem ver, coisas intangíveis que a gente não pode tocar, só há uma forma de aceitá-la, é pela fé. É pela fé. Por isso que nós temos que nos inclinar, meus amados irmãos, para essas coisas tão maravilhosas de Deus. No subtópico 3, para a gente finalizar, diz assim: a salvação não vem das obras. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão, do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, do 1 ao 7. Portanto, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte e a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Tem muitas pessoas que acham, você pergunta assim para ela: se você morresse hoje, você comparecesse diante do tribunal de Cristo, você seria condenado ou absolvido? E a pessoa, ela fala assim: acho que eu seria absolvido. E aí você pergunta: mas por quê? Aí a pessoa fala assim: olha, eu não prejudico ninguém, tudo que eu faço é para ajudar as pessoas. Outras pessoas até se gabam de falar assim: olha, eu distribuo cestas básicas, eu visito os órfãos, eu visito as viúvas, eu procuro fazer a minha parte. Então, com certeza, eu seria salvo. Mas o grande problema é que as nossas obras, e esse subtópico ele vai falar isso, que a salvação, ela não vem das obras. A salvação, ela vem pelo mérito de Cristo Jesus ter morrido na cruz do Calvário. Então não há como uma pessoa ser justificada diante desse tribunal de Cristo se não for pelo sangue de Cristo. No entanto, que quando uma pessoa justificada aparece diante de Cristo, automaticamente essa pessoa não se aparece como alguém pecador, porque nós somos pecadores. Mas nós
pela fé, aceitamos a morte de Cristo na cruz do Calvário, como se nós estivéssemos mortos naquela cruz, pelos nossos delitos e pelo nosso pecado. E aquele justo, agora nós vivemos a justiça daquele justo, daquele santo e fiel. Então, quando Deus olha para você, Ele não está olhando para você, mas Ele está olhando para o próprio Filho amado dele. E automaticamente você é absolvido desse tribunal. Então, nós não somos salvos por aquilo que nós somos. Nós já temos a obrigação de amar o nosso próximo, meus amados irmãos. Não há mérito nenhum nisso. Aquilo que eu faço ajudando as pessoas, aquilo que eu faço pregando as pessoas, aquilo que eu faço, isso não é mérito para mim nem para você. Pode ser recompensado como galardão, Deus o sabe, quando as nossas obras forem provadas pelo fogo diante de Deus. Porque até isso, meus amados irmãos, nós temos que prestar atenção de que forma nós estamos fazendo as nossas obras. Porque se as nossas obras estiver sendo para reconhecimento do homem, sabe o que vai acontecer quando Deus passar fogo nessa obra? Vai queimar, vai sobrar nada. Sabe por quê? Porque as pessoas já receberam a glória aqui na terra, pelos homens, pela boca dos homens. E aí não tem nada para receber mais. Mas quando você faz, como Mateus ele diz, aquilo que a mão direita dá, a mão esquerda não precisa ver, então automaticamente você está fazendo realmente obras boas, que quando Deus passar no fogo, ela vai ser provada e você vai receber a obra. Então, tudo que nós fazemos não passa de uma obrigação, de um mandamento, da vontade de Deus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Você acha que isso é um merecimento de uma pessoa que ele está cumprindo o ide, o mandamento de Deus. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho. Então, nada mais que ele está fazendo que a obrigação dele. Ele ir e fazer a vontade de Deus. No segundo subtópico desse tópico 3 diz, obras como evidências de salvação. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, isso não vem de vós, trata-se da salvação pela graça, que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa, de algum ato humano. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso, se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora por meio de uma perspectiva positiva, somos instalados a andar fazendo boas obras, não como meio para que ser salvo, mas como a evidência da salvação. Nós temos a obrigação agora, preste muito bem atenção nisso. Cristo, ele morreu. Cristo, ele deu a palavra dele. Nós ouvimos a palavra. Nós demos crédito à palavra. Ele vivificou esse espírito que havia em nós. Nós temos a palavra dele, nós temos o espírito dele, nós temos todas as bênçãos espirituais que nós precisamos para poder viver nesse mundo em vitória. Por exemplo, você pode precisar de fortalecimento espiritual. Senhor, eu preciso que o Senhor me fortaleça. Eu preciso, Deus, que o Senhor coloque em mim a força para que eu venha caminhar nessa caminhada, Senhor. Nós temos todas as bênçãos
disponíveis no mundo espiritual. Como nós alcançamos essas bênçãos espirituais que vai te fortalecer, que vai te projetar para o mundo espiritual, para a vida eterna, através da oração. Por isso que Deus fala que nós temos que fazer a Ele súplicas e fazer Ele conhecido de tudo aquilo que nós precisamos. Você está pensando que é o arroz, o feijão que eu e você precisa? Disso Deus cuida. Quando Deus fala, Ele está falando de coisas espirituais, para que eu e você vá bem. A nossa preocupação, meu amado irmão, não é com essa vida, não. Essa vida, assim como Deus cuida dos pássaros, e Ele usa isso algo tão tremendo. Olha, veja os pássaros, eu que cuido de tudo isso, e eu cuido de vocês também. Deus está dando uma prerrogativa. Olha, peça a mim as coisas espirituais que você precisa para viver uma vida de consonância com a minha palavra. Eu sei que você tem uma natureza pecaminosa e caída, e você só vai conseguir vencer se você me buscar, se você aplicar o teu coração na minha palavra e na minha vontade. Qual é a minha vontade? A minha vontade é que você ore, é que você se fortaleça. E quando vir a tentação na sua vida, você vai resistir, porque você está fortalecido. É isso que Deus quer. É isso que nós conseguimos. É através disso que nós conseguimos vencer o pecado, a tentação do inimigo. É enfraquecendo a nossa natureza pecaminosa e enaltecendo o nosso espírito, a comunhão. Deus, Ele nos reconciliou. Nós éramos inimigos de Deus, filhos da ira. Você sabe o que é filho da ira? Nem eu sei, nem você sabe. Sabe quem vai saber o que é filho da ira? Aquelas pessoas que ficarem na grande tribulação. Porque a taça de Deus, ela não foi derramada ainda. Tem muitas pessoas que falam assim: ah, mas se os apóstolos, eles morreram martirizados, quem somos nós para não passar pela ira de Deus? Meus amados irmãos, há uma grande incoerência com tudo isso. Os apóstolos, eles não passaram a ira de Deus, as taças da ira de Deus, ainda ela está sendo enchida, e ela vai ser ainda derramada. Eles alcançaram, como diz Hebreus, uma maior e excelente justificação. Eles alcançaram algo maior e excelente, pela bravura de levar o nome de Deus. Nós não. As pessoas não passaram ainda pela ira de Deus. A ira de Deus ainda vai cair sobre a humanidade, na grande tribulação. Por isso que nós temos que ter uma vida como a palavra e a vontade de Deus quer, negando o pecado, pedindo a Deus que Ele te fortaleça e que Ele coloque você de pé. Para terminar, nós temos a conclusão. Diz assim: antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna, por ato do amor divino, por meio de sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam ao nosso Pai. Que eu e você, meu amado irmão, nós possamos estar atento com a nossa salvação. Uma das coisas que eu tenho orado por esses dias, justamente é pela minha salvação. A Bíblia diz assim: de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua própria alma. Isso é terrível. Às vezes a gente não pensa nas coisas espirituais, talvez porque a gente está nesse plano material. E às vezes a gente não se preocupa com essas coisas. Isso é muito errado. Nesse período, tem muitas pessoas se esfriando,
Eu já disse isso em áudios e volto a falar. Muitas pessoas que estão voltando à vida a ser um homem natural. E há uma grande probabilidade, quando uma pessoa ela começa a se tornar natural. Sabe por quê? Ela começa a relativizar o pecado. É o que a lição nos ensinou. Ela começa a achar que tudo é normal. E quando menos vê, está fora da graça. E sabe qual é a desculpa sempre de uma pessoa que sai da igreja? O homem. O pastor. O pastor, ele não veio me visitar. O pastor, ele sempre é assim. Mas na verdade, a pessoa esquece que é ela que é a responsável pela sua salvação. É ela. Nós somos responsáveis pela nossa salvação, porque Deus já deu essa salvação. Então, quando nós estamos fracos, sabe o que nós temos que fazer? Deixar o orgulho de lado e falar assim: olha, pastor, eu estou com uma dificuldade na área da minha vida, eu preciso de ajuda, preciso que o Senhor me ajude em oração, porque eu estou achando que eu vou perder a minha alma. Eu tenho medo de ir para o inferno. Eu tenho sentido uma frieza no meu coração. E eu preciso que o Senhor me ajude em oração. É assim que nós temos que viver, meu amado irmão. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus seja louvado. Eu quero fazer uma oração por mim e por você. Meu Deus, nós sabemos, ó Deus, que existem palavras que elas afrontam e confrontam a nossa alma, Senhor. Mas Deus, quando nós damos crédito à Tua palavra, nós somos salvos. A Tua palavra diz em Hebreus, para que nós não venhamos endurecer o nosso coração, Senhor. Sabe o que é endurecer o coração, ó Deus? Endurecer o coração é quando eu escuto a palavra, eu vejo que realmente há verdade naquilo, mas eu rejeito ela, Deus, porque aquilo me faz, ó Deus, fazer os meus ouvidos tinir de raiva, Senhor. Deus, me dá essa graça, põe essa graça nos nossos irmãos, põe esse primeiro amor no nosso coração, ó Deus, para que a gente volte ao primeiro amor. E te busque, Senhor, e te deseje, Senhor, e ame ao Senhor acima de todas as coisas, e queira, Senhor, as coisas espirituais. Nos ame, Senhor, e deixa-nos amar a Ti, ó Deus, com todo o vigor da nossa alma, Senhor. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meu amado irmão, obrigado por você ficar conosco até agora. Que Deus seja louvado. E pastor Ricardo, ele não está conosco. Pastor Ricardo hoje, nessa parte da manhã, ele está levando ceia para os nossos irmãos anciãos, as pessoas que realmente não podem estar à casa de Deus, porque a Santa Ceia, nós temos que estar aqui, congregados, por causa da comunhão. Mas nós sabemos que tem pessoas que não podem estar, os nossos anciãos, e o pastor Ricardo ele foi visitar os nossos anciãos e celebrar a Santa Ceia juntamente com eles. Ore pela vida dele, ore pela nossa igreja, que nós venhamos nos fortificar, nos fortalecer, porque o Senhor virá, certamente Ele virá. Deus abençoe, em nome de Jesus.